Graça e paz a todos. Em Jeremias 18, dos versículos 1 ao versículo 6, diz o seguinte: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amados, eu gostaria de ministrar um pequeno sermão que eu intitulei como sendo: Quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Em toda a nossa história, o homem, ele sempre quis se destacar e se elevar acima dos outros. As pessoas sempre querem subir, ter fama, reconhecimento, dinheiro, status. E para que isso aconteça, alguns entram em situações e caminhos difíceis, meu amado, pois a ambição e o desejo de subir deixa a pessoa cega e faz até mesmo perder a direção. Uma das verdades mais inquestionáveis hoje é que a nossa vida não tem sentido sem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Há muita gente desfrutando de uma paz e prosperidade falsa e passageira, vivendo em um mundo de fantasias e ilusões. Em Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz assim: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em 1 Pedro 5, versículo 6 diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mas para nós, meu amado, que somos crentes, o caminho é diferente. O crente que quer ter sucesso, que quer crescer, que quer subir, sabe que o caminho é a humildade. Para subir, meu amado, primeiro tem que descer. No texto que lemos, Jeremias nos faz pensar sobre o processo na formação do caráter de um servo de Deus e como Deus tem uma maneira bem especial de nos tratar e nos colocar nos trilhos. Esta palavra tem o propósito de tentar despertar Israel e a todos nós, a fim de que a nação se arrependesse e assim Deus mudaria a sorte da nação e Israel não cairia nas mãos da Babilônia e nem passaria por uma verdadeira destruição. Assim somos nós. Precisamos acordar e ouvir a voz de Deus e nos arrepender para que Deus possa mudar a nossa sorte em meio às turbulências e tribulações da nossa vida. Em Isaías 57, versículo 15, diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados, o profeta Jeremias ele foi chamado por Deus com uma missão muito árdua, ou seja, ser boca de Deus em Israel. E Jeremias, apesar de tudo, ele amava profundamente o seu povo. Não era por prazer, mas por obrigação que ele anunciava que Deus ia castigar os israelitas. A palavra de Deus era como um fogo no seu coração e ele não podia ficar calado, e as autoridades e o povo não recebiam bem as mensagens dele, mas ele não deixou de cumprir o propósito de Deus na vida dos israelitas. E Deus faz o seguinte: Deus ele envia Jeremias à casa do oleiro para receber ensinamentos. Jeremias 18, versículo 2 diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras.
Deus está nos chamando à sua casa para adorá-lo, para ouvir a sua voz, meu amado, e servi-lo verdadeiramente. João 3, versículo 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando viermos adorar ao Senhor, temos que ter esse entendimento e a consciência de que estamos indo à casa de Deus para ouvir-o falar. Precisamos estar de coração aberto, disposto a obedecer, a render-se à vontade dele. Entrar na presença de Deus, entrar na sua casa, adorar ao Senhor, tem que ser uma experiência transformadora, meu irmão. É para entrar um monte de barro e sair um vaso lindo para honrar o nosso Deus. Em Filipenses 2, dos versículos 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que palavra poderosa, hein? A partir do texto lido, eu gostaria de destacar 3 ensinamentos grandiosos para nossas vidas. O primeiro, somos barro nas mãos de Deus. Jeremias 18, versículo 3 diz assim, versículo 3 e 4a diz assim: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Amados, o barro é a casa de Israel, que foi tirado do Egito e levado a Canaã. E assim somos todos nós diante de Deus. Fomos libertos da escravidão do pecado e de uma vida suja e vazia. Quem escolhe o barro é Deus, meu irmão. Há cerca de 200 tipos de barros conhecidos no Brasil, mas apenas 8 servem para fazer um vaso. Se você for escolhido por Deus, você é feito de um barro todo especial, meu irmão. O barro, ele precisa ser curtido. Por isso que as cerâmicas e as olarias mantêm altos e enormes montes de barro que permanecem por longos períodos de tempo descansando. Ele precisa ser maturado. Este é o tempo em que Deus fala e ouve a todos os seus filhos. Quanto maior o vaso, maior o tempo de curtimento do barro. Quanto maior a obra que Deus quer que você realize, maior será o tempo que estará sós, meditando e avaliando sua vida diante dele. Mesmo quando estamos sós, o oleiro está observando seu curtimento e sua maturação espiritual. Tem muita gente, meu amado, que acha que é melhor que os outros, mas nós não passamos de barro, como diz a palavra de Deus. Nós somos o pó da terra. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Existem pessoas que acreditam serem superiores porque têm uma casa bonita, um bom emprego, um carro do ano, um grande salário, porque tem um diploma ou uma beleza física passageira. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é ilusão, meu amado. O barro, ele aponta para o homem a sua vulnerabilidade, transitoriedade e limitação humana. Nós somos o barro trabalhado pelas mãos do Senhor, que pode ser transformado em um belo vaso. Isso depende de cada um de nós. Amados, deixe Deus trabalhar na sua vida. Seja humilde perante o Senhor. Abra seu coração e sua mente. Não se engane com uma felicidade disfarçada que o mundo nos oferece. Não queira acusar Deus de nada. Se a sua vida é frustrada, meu irmão, é porque falta uma comunhão íntima e sincera com Deus. Isaías 45, versículo 9 diz assim:
Ai daqueles que contendem com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Romanos 9, versículo 20 e 21 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Como barro, precisamos estar disponíveis para o oleiro. Nós fomos tirados, meus amados, da terrível podridão deste mundo e transferidos para o reino da graça, para o Senhor nos moldar como seus vasos. Amados, o barro sugere fragilidade. Devemos estar conscientes de nossas fraquezas e impotências. Somos criaturas de Deus, fomos formados do barro e um dia o nosso corpo voltará a ser pó. Portanto, não há muito em nós para nos gloriar. Será que não somos como Israel, muitas vezes rebeldes e por isso falhos? Você já pensou nisso? E será que recuamos quando ele nos amassa com força, como o oleiro faz com o barro? Reflita nessas duas perguntas, meu irmão. Romanos 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segundo ponto que eu queria destacar está intitulado como sendo a grandeza do oleiro. No versículo 6 do capítulo 18 de Jeremias diz o seguinte: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O oleiro, meu amado, é o próprio Deus. Ele está sempre trabalhando, ele tem total autonomia para fazer o que quiser. Portanto, existem as melhores possibilidades para que nos tornemos vasos de bênção úteis para ele. Em 1 Pedro 5, versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 2 Timóteo 2, dos versículos 20 e 21 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Meu amado, Deus, ele age conforme ele quer agir com qualquer povo da terra. Você entendeu? Deus age conforme ele quer agir com qualquer povo da terra. Além disto, como Israel esqueceu-se da soberana majestade de Deus e foi atrás de outros deuses, o Senhor os quebraria como o oleiro quebra um vaso defeituoso. O oleiro nunca faz o que o barro quer, mas o que ele quer. Deus, ele tem o direito de fazer o que quiser com nossas vidas. Ele quebrará quantas vezes desejar e começará, meu amado, tudo de novo. No versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a ser quebrantado por Deus? O oleiro, ele trabalha assim. Com suas mãos, ele molda o barro. Nossas vidas são transformadas somente quando nos colocamos nas mãos de Deus. Com seus pés, ele move a roda, onde está o barro, para que o movimento faça o barro ser moldável. Deste modo, Deus tem movido, meu amado, nossas vidas para que nos tornemos moldáveis e que as circunstâncias que nos ocorrem não sejam um mero acaso,
mas providência divina. Até mesmo as frustrações que enfrentamos são para nos fazer mais macios nas mãos de Deus. Você já parou para pensar nesse ponto? Com seus olhos, ele olha para o barro e vê como está ou quando está pronto. Se estiver com defeito, volta e molda novamente o barro. Mas se estiver bonito e pronto, ele contempla com todo carinho. Deus é o oleiro que molda a sua vida. Nunca tenha medo de permitir que ele modifique algo em você, até mesmo que ele te quebre, pois com certeza ele te fará um vaso novo. Permita, meu amado, que Deus molde a sua vida. E nós precisamos orar como o profeta Isaías. Em Isaías 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O terceiro ponto que eu queria destacar está intitulado como sendo Deus moldando e reconstruindo o vaso. No versículo 4 do capítulo 18 de Jeremias diz o seguinte: Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O vaso estragou-se nas mãos do oleiro. Assim Israel, meu amado, foi afastado do Deus vivo em virtude da sua incredulidade. Hebreus 3, versículo 12 diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Deus tomará Israel novamente sobre a roda para fazer dele o grande povo da bênção conforme a sua promessa. Assim ele faz conosco, meu amado. Nos coloca novamente na direção correta e nos faz servos abençoados. O vaso é a obra de arte do oleiro. Nós somos esta obra de arte. No versículo 5 e versículo 6 do capítulo 18 de Jeremias diz assim: Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Meu amado, Deus ele formou o homem do pó da terra. O pó significa fraqueza e ele é a matéria-prima do barro, mas quando está seco, ele não pode ser moldado. No livro de Salmos, capítulo 103, versículo 14, diz assim: Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. As pessoas mesmo que não reconheçam que são feitas de pó, que são frágeis e que podem ser levadas pelo vento, muitas vezes ficam enrijecidas e precisam ser quebradas, trituradas e amassadas para então ser moldadas. Precisamos da água, meu amado. Ela é que molha a terra e faz liga no pó para se tornar um barro moldável. Não teria como moldar o pó, para isso é preciso molhar. Amados, a água é a palavra de Deus. Efésios 5, versículo 26 diz assim: Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra vem de encontro com nossas fraquezas, e nos faz maleáveis diante de Deus, meu irmão. Depois de pronto o vaso de barro, ele deve passar pelo fogo para ficar cozido e pronto. Aí, o vaso ele ficará firme e pronto para enfrentar os atritos e suportar o seu conteúdo. No livro de Lucas 3, versículo 16, diz assim: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito
Espírito Santo e com fogo. O fogo é o Espírito Santo que vem sobre o cristão. Após ele ser molhado pela palavra de Deus e moldado pelas mãos do Senhor através da santificação. Então este crente, ele pode passar pelo fogo e ficar mais firme e preparado para as provações. Quando passa pelo fogo do Espírito, meu amado, o crente ele não se quebra fácil, pois está pronto para servir e será fortalecido por Deus, o nosso oleiro. Não seja seco como pó, seja molhado pela palavra de Deus, seja moldado pelas mãos de Deus e queimado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de concluir essa palavra te dizendo o seguinte: barro quebrado e refeito, vaso quebrado e refeito, fala de arrependimento, fala de mudança de comportamento, de hábitos de costume. A nossa vida é muito parecida como um vaso nas mãos do oleiro. A gente se quebra ao longo da vida, enquanto o oleiro vai girando a sua roda. Enquanto a gente vai dando voltas, são problemas, são desafios, tentações que o mundo nos oferece. São ocasiões em que não vigiamos. Aí, meu amado, nos quebramos literalmente e precisamos voltar às mãos do oleiro. O oleiro, ele nos acolhe com as suas mãos, que tem o poder de nos transformar, e vai girando a roda e vai nos dando forma, vai retirando as impurezas do barro. Isso fala de mudança de caráter e de transformação de vida. O oleiro, ele quer mudar e moldar a sua vida. Deus quer nos fazer vasos de honra, um vaso útil em suas mãos, meu irmão. Deus, ele quer nos levar a lugares altos. Quando a gente se entrega nas mãos do oleiro, ele nos exalta, ele nos projeta e ele nos abençoa e nos honra. Amados, estando nas mãos do oleiro, vamos experimentar o agir de Deus em nosso trabalho, em nossa vida profissional, em nossa família, em nosso casamento. Em todas as áreas seremos honrados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo de barro você tem sido, hein? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Se você é um vaso de desonra, tem permitido algo desonrar a sua vida ou ao nosso Deus, deixe o oleiro te quebrantar e te moldar novamente, meu irmão. As situações contrárias que têm acontecido são providências do Senhor, que está rodando a roda na sua vida, para que tudo aconteça para o seu bem. Se você estiver quebrantado, saiba o seguinte, que as lágrimas também servem para nos aproximar de Deus. Então deixe o Senhor te moldar, deixe o Senhor te molhar e depois, meu amado, te queimar para você estar pronto para ser um vaso de honra. Se você é um vaso de honra, nunca deixe nada te desonrar ou te quebrar. Deus, ele quer te usar, meu irmão. O processo pode parecer doloroso, mas o melhor é que estamos sendo moldados por Deus, o nosso Pai e Senhor. Em Romanos, no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu espero que você tenha compreendido o recado do nosso Senhor para as nossas vidas. Então, deixe Deus moldar a sua vida. Deixe Deus te reconstruir novamente. Abra o seu coração a Ele. Seja humilde, meu irmão. Desça. Deixe que Deus cresça e que você diminua. Você precisa ser um vaso de honra na mão do Senhor. Ele quer te usar. Ele quer que você trabalhe na obra. Ele quer que você pregue a palavra dEle. E Ele quer que você seja um exemplo, que o seu rosto possa resplandecer o rosto de Cristo e que as pessoas possam ver a sua vida e quererem servir a esse Deus que você serve. Amém?